Boa noite, queridas e queridos ouvintes do programa Semente Abstrata, nossos queridos amigos, nossas queridas amigas. Nesta sexta-feira, são 19 horas e 30 minutos. Eu sou João Paulo Miranda, diretamente aqui das ondas da Rádio Vibe Mundial, 95.7 FM, São Paulo, Brasil. Essa sexta-feira santa, dia 15 de abril de 2022. Hoje nós vamos ter mais uma vez uma edição especial do nosso programa Semente Abstrata, com quase 1 hora de duração. Dividiremos o tempo em duas partes, então faremos agora esses primeiros 25 minutos, depois faremos um breve intervalo e voltaremos com a segunda parte do programa, falando sobre um tema que é dos mais fascinantes, dos mais enigmáticos e também dos mais polêmicos. Hoje vamos falar um pouco mais sobre a mítica Atlântida, o país de Mu. Atlântida é uma lenda ou é uma realidade? Segundo a tradição popular, segundo as lendas populares, a Atlântida teria sido uma ilha que teria afundado no Oceano Atlântico. Isso é uma lenda que faz parte de diversos povos, de diversas tradições. Essa questão da Atlântida foi absorvida pelas tradições, pelas lendas e, por final, pela cultura popular e se tornou tema de muitos livros, de muitos gibis, filmes, etc., mas sempre sob o enfoque da fantasia ou da ficção científica. Então, sempre que se fala sobre Atlântida, nós temos a primeira ideia, de que se trata realmente de uma lenda, de que se trata de uma fantasia. Então, hoje nós vamos trazer alguns elementos para elucidar melhor este que é um dos grandes mistérios e uma das grandes belezas da história oculta da humanidade, da história oculta do nosso planeta Terra, da história oculta do nosso sistema planetário. Então vamos falar sobre Atlântida e demonstrar. Enfim, não demonstrar, eu acho que é um pouco de exagero, né? Um pouco de presunção. Mas vamos trazer alguns elementos para refletirmos a respeito da realidade, da existência real da Atlântida, logicamente, sob o enfoque da sabedoria das idades, da Gupta Vidya, da teosofia, da eubiose. Certo, gente? Então vamos lá. Como eu disse, praticamente não existe literatura exotérica, literatura profana, que fale sobre a Atlântida. O que existem muitos livros, etc., gibis e tal, mas sob um enfoque fantasioso. E não que que esteja absolutamente divorciado da realidade da Atlântida. Mas é realmente uma fantasia, são fantasias. O único trabalho mais conhecido, né, de uma fonte fidedigna, e um trabalho, embora seja um trabalho iniciático, né, mas é um trabalho que está ao alcance de todos, são os diálogos de Platão, Timeu e Crítias, em que o grande filósofo e grande iniciado, o nosso grande querido Platão, faz referência aos conhecimentos que foram levados por Solon para a Grécia e que havia sido transmitido pelos hierofantes, pelos iniciados, pelos sacerdotes iniciados egípcios, que teriam transmitido a Solon o conhecimento sobre a antiga Atlântida. E, com isso, Platão discorre sobre alguns aspectos da Atlântida,
aspectos político-econômicos e sociais e fala, inclusive, do fim, do afundamento da Atlântida. E fala até da data 9564 a.C. Então, basicamente, esse é a fonte que nós temos mais ligada ao que está à nossa disposição, ao que é exotérico. Aí, né, lógico, na tradição, na literatura esotérica, abundam as obras que falam sobre a Atlântida, obras teosóficas, obras herméticas, obras eubióticas, dentre outras. Gente, esse relato feito por Platão, ele procede, faz parte de uma tradição muito antiga. Platão foi iniciado nos mistérios maiores, no Egito, como eram os grandes, como foram boa parte dos grandes filósofos gregos, lógico, depois a Grécia é filha do Egito, então os mistérios gregos, depois os mistérios órficos, os mistérios de Eleusis, de Deméter, eles são descendentes dos mistérios egípcios, os mistérios maiores egípcios, e, portanto, o Egito traz realmente dentro do seu contexto iniciático, do seu contexto sagrado, trazia essas informações transmitidas de boca a ouvido naturalmente, apenas a alguns poucos eleitos, os ditos iniciados, transmitidas de boca a ouvido sobre a antiga história da humanidade e oculta, esotérica, que envolve, no caso, não somente a história da Atlântida, mas também a história da Lemúria e a história anterior à Lemúria e anterior à Atlântida. O que acontece é o seguinte, gente, contextualizando agora sobre a existência fática da Atlântida sob a perspectiva, sob a base teosófica, especialmente da doutrina teosófica e também da eubiose, a Atlântida, na verdade, não se tratou especificamente de um continente ou de uma ilha, como se costuma pensar. Na verdade, a Atlântida foi uma grande fase evolutiva, o que nós chamamos, na teosofia, de raça-mãe. A raça-mãe Atlante foi a quarta de Sete. Nós já falamos várias vezes aqui no Semente Abstrata que 7 é o número que simboliza a evolução. Tudo que é relativo à evolução, tanto do cosmos como à evolução humana, é relacionada à escala sétupla. Então, sob a ótica da cosmogênese, da origem do universo, sobre questões cósmicas, a evolução cósmica é dividida em 7 sistemas de evolução, 7 cadeias, 7 rondas planetárias, 7 globos, etc. Em cada ronda planetária se desenvolvem, aí já sob a perspectiva da antropogênese, da origem da história, da origem da humanidade e da sua história oculta, em cada ronda planetária se desenvolvem 7 raças-mães. Nós estamos, no atual contexto da evolução, numa quarta etapa evolutiva, numa quarta ronda planetária, de uma quarta cadeia, de um quarto sistema, e dentro desta quarta ronda planetária estamos na quinta raça-mãe. Na quinta de 7. Quinta raça-mãe. A Atlântida, entre aspas, foi a quarta raça-mãe Atlante. A terceira, anterior à Atlante, foi a Lemuriana. E a segunda e a primeira foram, respectivamente, a Hiperbórea a segunda, a Adâmica a primeira. Atualmente estamos na quinta, a Ariana, ou Ário-Semita, e as do futuro estamos em vista já da sétima, raças-mães, chamadas de Bimânica e Atabimânica. Futuro, tá? Nosso futuro. Estamos rumando para lá.
Pois bem, gente, a raça-mãe Atlante, portanto, foi a quarta de 7 raças-mães. A raça-mãe Atlante se desenvolveu num período de aproximadamente 5, 6, 7 milhões de anos. Não é possível precisar um período, porque esses períodos que se referem a éons é algo realmente muito abstrato, complexo, né, de traduzirmos aqui para a nossa linguagem vulgar, para a nossa linguagem comum, mas enfim, são milhões e milhões de anos, tá, em que se desenvolveu a quarta raça-mãe Atlante. Esse período, esse fato narrado por Platão, nós vamos ver que foi o final do último resquício existente da quarta raça-mãe Atlante, das civilizações atlantes ainda na face da Terra, tá? Que foi o afundamento da ilha de Poseidones, que era uma ilha que se localizava no meio do Oceano Atlântico, justamente entre onde hoje são as Américas, a África e a Europa, e esse fato realmente aconteceu há cerca de 11 mil anos, então, exatamente como disse, como nos ensinou, como declarou Platão na sua obra. Pois bem, gente, a quarta raça-mãe Atlante, como eu falei, ela se desenvolveu num grande período, num grande ano de milhões de anos. Ela não era uma ilha e não era um continente, mas ela, como era uma raça-mãe, ela significava, ela abrangia todo o planeta Terra, todo o globo Terra naquele momento, e seus respectivos continentes, que na época, nesses milhões de anos em que se desenvolveram as civilizações e as sub-raças atlantes, aí que nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco, isso sempre é bom enfatizar, sub-raça não tem nada a ver com denegrir determinado povo, denegrir determinada etnia, mas sob a perspectiva da teosofia, sub-raça é simplesmente um sub-ramo de uma raça-mãe, ou seja, um ramo de uma raça-mãe, certo? E que também é dividido em 7, né? Cada raça-mãe é dividida em 7 sub-raças, ou seja, 7 sub-ramos raciais. Certo, gente? Vamos lá. Como eu disse, todo o planeta Terra era dominado por continentes atlantes, tá? Existia ainda boa parte do que hoje é o continente africano, dominado ainda pelos remanescentes da terceira raça-mãe lemuriana, mas os continentes onde se desenvolveram as sub-raças, né, e as civilizações atlantes, elas abrangiam a maior parte central e o centro-norte ocidental do globo terrestre. Boa parte desses territórios, a maior parte, aliás, está submerso, em virtude dos cataclismos que ocorreram no decorrer de milhões de anos, certo? Vamos lá, gente. Falar agora um pouco sobre o desenvolvimento dos 7 sub-ramos, das 7 sub-raças da quarta raça-mãe Atlante. Então, a raça-mãe Atlante foi dividida em 7 subdivisões, que são chamadas de a primeira sub-raça Ramoaus, a segunda Tlavatlis, a terceira Toltecas. Quando houve o auge da quarta raça-mãe Atlante, o auge do desenvolvimento político, econômico, social, tecnológico, foi durante a terceira sub-raça Atlante, Tolteca, a quarta Turânia, a quinta Semítica, a sexta Arcadiana e a sétima Mongólica. Tá? Elas se desenvolveram num contexto sucessório, naturalmente, cronológico, mas é claro que elas conviveram entre si,
sendo que em determinados momentos uma delas se sobressaía sobre as outras, como foi o caso, por exemplo, dos toltecas, como eu falei, que representaram o apogeu, o auge das civilizações, das raças atlantes. Aqui falando, vou falar em raças para ficar mais fácil, tá? Pois bem, gente, no auge da quarta raça-mãe Atlante, na face da Terra existia uma grande harmonia. Existia um período de grande paz, de grande desenvolvimento. Existia na face da Terra o que nós chamamos de sinarquia, o equilíbrio entre o poder político e o poder espiritual, entre o poder temporal e o poder espiritual. O governo espiritual do mundo estava na face da Terra. Se encontrava na face da Terra, assim como os representantes do poder temporal. É isso, existia um equilíbrio, existia uma harmonia. Existia uma harmonia político-econômica e social, existia um grande desenvolvimento. Não existia, ou quase não existia corrupção, violência, fome, infelicidade. Nós, seres humanos, éramos muito mais equilibrados, nossa alimentação era frugal. Estávamos mais próximos dos nossos mentores, né, dos nossos mestres espirituais, como eu falei, o próprio governo espiritual do mundo se encontrava na face da Terra. Foram séculos e séculos de grande felicidade. Foi o que nós chamamos na teosofia, nas tradições, de Satya Yuga, a Idade do Ouro. Um período que durou, segundo a tradição, cerca de 200 mil anos. Em que houve o predomínio da terceira sub-raça tolteca, em que se desenvolveram muito as ciências, a matemática, a astronomia, as ciências ocultas também, que na época não eram ocultas, a astrologia, a alquimia, a arquitetura, as tecnologias. Existia uma grande tecnologia no auge das civilizações atlantes, muito mais avançadas do que as nossas de hoje em dia. Tá? E o que nós chamamos de discos voadores, né? Nas tradições são os vimanas, eram algo absolutamente comum e corriqueiro naquele contexto. Os toltecas os toltecas viviam, as civilizações toltecas viviam no atual hemisfério ocidental do globo, em grandes continentes que ali existiam, sendo que as reminiscências desses antigos continentes são as próprias Américas e os nativos americanos. Especialmente os povos da América Central. São descendentes diretos aí dos toltecas. Então, os mexicanos, os astecas, os maias, são descendentes diretos dos astecas que desenvolveram formidáveis civilizações. Existem ainda resquícios ali na Guatemala, Tikal, Chichén Itzá, na Riviera Maia, né? No Yucatán, nas proximidades ali da Cidade do México. O México é um país maravilhoso, com uma história incrível. Não é muito divulgada, não é muito conhecida aqui para nós, mas você visita o México, você vai ao Museu de Antropologia, eu fiquei absolutamente impressionado. Assim, é como se fosse um Egito. Dada a riqueza arqueológica, é algo inacreditável. Aí você começa a ver que realmente ali houve grandes civilizações muito avançadas. É inegável. Tá? Até fazendo uma parte, portanto, com a questão do Egito, os egípcios também são descendentes dos toltecas, de determinados povos toltecas que, em virtude dos cataclismos que começaram a acontecer, em virtude da lei do karma, em virtude da lei do retorno, né? Da lei do equilíbrio, da lei da causa e efeito, que agora na segunda parte do programa eu vou falar um pouco melhor, esclarecer um pouco melhor por que desses cataclismos, desses retornos, mas enfim,
parte dos toltecas que viviam nessa área aqui do globo, onde hoje são as Américas, especialmente a América Central, devido aos cataclismos, e para resguardar também esse conhecimento sagrado e mantê-lo, eles imigraram para um lugar que não foi tão afetado pelos cataclismos, que hoje é o Egito. Então, a sabedoria egípcia, certo? Vem diretamente da tradição dos toltecas atlantes. Por isso que aí nós começamos a fazer as conexões, né? O Egito era a terra dos mistérios, onde nasceu o hermetismo. E isso depois foi transmitido aos gregos. Aí vem Platão e fala sobre Poseidones, né? Sobre o afundamento, sobre o cataclismo que atingiu a última reminiscência atlante. Muito interessante, né, gente? Realmente essa história é fascinante. Esses cataclismos, vou falar agora um pouco, nós temos ainda 3 minutinhos antes da gente passar para o nosso intervalo, então eu vou falar um pouco dos continentes e de como eles foram diminuindo conforme os cataclismos foram acontecendo, tá? No começo, existia realmente um enorme continente que abrangia como eu falei, toda essa parte norte, centro-ocidental do próprio globo terrestre, ou de hoje, né, o globo terrestre. E no primeiro dos cataclismos atlantes, ocorrido aí há cerca de 3, 4 milhões de anos, esse grande continente já se dividiu, parte dele submergiu e ficaram 7 grandes continentes, ilhas-continentes, como se fossem Austrálias, assim, né? Uma ilha-continente. Tá? Essas 7 ilhas, esses 7 continentes, o nome deles é o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. Tá? Esse material aqui é do professor Roberto Lucila, um antigo instrutor da Sociedade Teosófica Brasileira, hoje Sociedade Brasileira de Eubiose, caderno Fiat Lux. Cada um dos 7 continentes tem uma designação específica, falando dos continentes atlantes quando existiam esses 7. O primeiro era chamado de Kusha, esse que partes dele submergiu no primeiro cataclismo atlante, ocorrido aí há cerca de 3, 4 milhões de anos. Vamos a eles, esses 7. Jambu, tá? Que hoje representa parte do território da Índia. Plasca, que representa o norte da Ásia e o deserto de Gobi. O misterioso deserto de Gobi, tão ligado aos mistérios do Oriente, território Atlante. Kusha, que significa Atlântida inebriado. Erva que servia para fazer um licor sagrado que provocava delírios. Tá? Mas esse era o nome do grande continente e que parte dele permaneceu aí quando houve a submersão e sobraram essas 7 ilhas-continentes. Kraunka, que corresponde ao território ali onde hoje são os Himalaias. Então, os Himalaias também território Atlântico, a cadeia dos Himalaias. Shaka, que representa a Norte América. Tá? E Pushkara, que significa loto de 1000 pétalas e que representa a América do Sul. O nosso país, o Brasil, é território praticamente todo ele puramente atlântico. E que foi um território que foi preservado daqueles cataclismos que aconteceram. Tá? Eu falei até agora de um deles, né? Na sequência, no próximo bloco, vou falar sobre os outros até chegar a Poseidones, tá bom, gente? Então, vamos para um pequeno intervalo, fiquem firmes aí que ainda tem muita coisa legal para a gente falar. Voltando para a segunda parte do nosso programa Semente Abstrata, edição especial dessa sexta-feira, vamos continuar falando aqui sobre os mistérios
da história oculta da humanidade no que se refere aí à mítica Atlântida, que na verdade, como eu falei, foi um grande ciclo de evolução, a quarta raça mãe Atlante, período ciclo evolutivo imediatamente anterior ao nosso atual, que é o contexto da quinta raça mãe Ária. Então, falamos que houve um primeiro cataclismo, há cerca de 4 milhões de anos, em que o grande continente Kusha foi dividido em sete continentes, 7 ilhas continentes, grandes, enormes também. O segundo cataclismo ocorreu há cerca de 1 milhão de anos. Esse foi o mais forte. Esse é o que é citado em diversas tradições, tá, como o grande dilúvio. Na tradição bíblica, é relacionado diretamente à história de Noé. Quando houve esse grande cataclismo há cerca de 1 milhão de anos, a maior parte dos continentes atlantes submergiu sob as águas. A maior parte dos povos atlantes morreram. Tá? E isso ocorreu há cerca de 1 milhão de anos. Sobraram 2 grandes ilhas continentes situadas onde hoje é o Oceano Atlântico, na parcela do centro para o norte do Oceano Atlântico, essas 2 grandes ilhas continentes chamadas de Daitia e Ruta. Aí o terceiro grande cataclismo atlântico ocorreu há cerca de 250 mil anos, em que Daitia submergiu sob as águas completamente e a maior parte de Ruta também. O que sobrou foi uma parte pequena de Ruta e que mesmo assim era muito grande, que era a ilha de Poseidones. Então, a partir desse último cataclismo de 250 mil anos, sobrou a ilha de Poseidones, que é mencionada por Platão nos seus diálogos, e que submergiu no último grande cataclismo atlântico ocorrido em 9.564 a.C., quando submergiu sob as águas a própria ilha de Poseidones. Até por isso que o oceano, no meio do Oceano Atlântico, né, como eu falei, e por isso que o Oceano Atlântico, que separa e une, né, as Américas da África e da Europa, é chamado de Oceano Atlântico. Agora, gente, falar sobre um aspecto um pouco mais oculto é um aspecto muito interessante e ao mesmo tempo muito triste, que diz respeito a muitas coisas que acontecem no mundo ainda hoje em dia, no nosso mundo na atualidade. Então eu já deixo aqui como algo a prestarmos atenção e refletirmos, tá? Porque outro dia, há algumas semanas, eu fiz um programa aqui no Semente Abstrata falando sobre o eterno retorno, certo? Então, sob a perspectiva da consciência, sob a perspectiva do Akasha, da consciência, tá? As questões ali dessas quedas atlantes, desses cataclismos, eles continuam presentes. Tá? Existem questões atlantes que ainda reverberam pela própria lei da causa e efeito nos dias de hoje. Certo? Gente, eu falei que durante um grande período, um período de cerca de 200 mil anos, a Atlântida, a quarta raça-mãe Atlântida, eles viveram num período de grande prosperidade, de grande harmonia, paz, felicidade, desenvolvimento. Como eu falei, Satya Yuga presente na Terra, a sinarquia, já falamos algumas vezes de sinarquia, o grande Sam Yves Dalvedre, que falou tanto sobre sinarquia, o professor Henrique José de Souza também, o fundador da nossa escola, da Sociedade Brasileira de Obiose, antiga Sociedade Teosófica Brasileira, também nos falou tanto de sinarquia, assim como também outros grandes filósofos, teósofos e autores. A sinarquia
existiu na face da Terra durante séculos, durante milênios. E isso se perdeu. Por que será? Pois bem, gente, houve um grande desenvolvimento, um grande apogeu, e é lógico, faz parte das próprias leis dos ciclos, né, que as civilizações encontrem o seu período de começo, incipiência, não é? Apogeu e depois decadência. Isso acontece, isso é normal, isso faz parte da evolução. Mas acontece o seguinte, dentro daquele contexto dos toltecas, da terceira sub-raça tolteca, da quarta raça-mãe Atlante, existia, como eu falei, um processo diferenciado, porque as hierarquias espirituais estavam na face da Terra, eram presentes. As pessoas normais, como nós, jivas, nós chamamos de jivas, os jivas atlantes, conviviam com pessoas, né, encarnadas de outras hierarquias mais elevadas. Asuras, kumaras, makaras. Né? Qualquer hora eu vou ter oportunidade de falar um pouco melhor sobre essas hierarquias. E a própria tríade do governo espiritual do mundo se encontrava na face da Terra. Essa grande organização que existia na Atlântida, no auge, no apogeu da Atlântida, ela obedecia uma ordem cósmica relacionada aos mistérios dos arcanos maiores, dos 22 arcanos maiores. A Atlântida era dividida em 7 cantões, né? 7 cidades-estado, cantões que eram continentes, eram enormes, que eram governados por pessoas, né, por reis, que eram pessoas de alta consciência, seres muito especiais, que são conhecidos na tradição como os reis de Edom, rishis também. Em cada um desses cantões, dessas cidades-estados, existiam 3 templos. Um central, de Mercúrio, a marca da androginia e do equilíbrio, ladeado por 2 templos, um feminino, lunar, e um masculino, solar. E cada uma dessas cidades-estados, desses cantões, dessas cidades atlantes, eram governados pelos reis divinos, os rishis ou os reis de Edom, os reis e rainhas de Edom, tá? Como representantes do poder temporal. E existia a 8ª cidade atlante, chamada de Muakran, tá? Que representava o governo espiritual da Terra. O governo que hoje é oculto, naquela época se encontrava na face da Terra. A 8ª cidade atlante, representante do poder espiritual, que é chamado de Muakran, também da cidade dos telhados de ouro, né? Cidade das portas de ouro ou cidade dos telhados resplandecentes, se encontrava na face da Terra e governada por uma tríade. Eu já tive a oportunidade de falar que qualquer trabalho oculto sagrado existe sempre uma questão, existe sempre uma tríade. O rei do mundo, Melquisedeque, o rei do nosso globo Terra, é a figura central e existem seus 2 colunas. E o aspecto feminino, o aspecto masculino, o aspecto temporal e o aspecto espiritual, né? Os 2 braços, o amor e o rigor. Né? Melquisedeque, Adonai Tzedek, Cohen Tzedek, a tríade. Um dos nomes da tríade governativa espiritual do mundo na atualidade. Nessa época, essa tríade era Muká, que era o representante sacerdotal, Muízes, que representava o aspecto feminino, e Muisca, que representava o aspecto masculino. O aspecto feminino e o aspecto masculino, representantes, nós chamamos dos gêmeos espirituais. Tá?
Então existia essa tríade governativa que representava o governo espiritual da Terra e que emanava, portanto, né, era essa harmonia toda, claro que tinha relação com o fato do governo espiritual do mundo estar na Terra e de existir harmonia com o poder temporal, por isso existia a sinarquia. Tá? Nós estamos, nesse contexto, no auge das civilizações atlantes, especialmente da terceira subraça tolteca. Né? Existiram a quarta e a quinta subraças atlantes, a quarta os turânios e quinta os semitas, que conviveram, né, com os próprios, se desenvolveram um pouco depois, mas chegaram a conviver com os toltecas. Mas ainda na fase dos toltecas da terceira subraça, o ser humano já começou num processo de desequilíbrio. Ainda como reflexo das quedas da terceira raça-mãe lemuriana. Vou falar a respeito aí nos próximos programas sobre a Lemúria, é muito interessante também. Né? Sobre a queda da quinta hierarquia de Vênus, da quinta hierarquia luciférica, que ocorreu no contexto da terceira raça-mãe lemuriana, aí que a consciência do quinto planetário, do quinto senhor Lúcifer, caiu revoltada, né? Começando a fazer o papel de oposição na evolução. Tá? Então, ainda dentro dos toltecas, tá? O retorno kármico das barbaridades, das coisas terríveis que tinham acontecido na terceira raça-mãe lemuriana começaram a voltar como um retorno kármico. E isso, naturalmente, fez com que aqueles povos que eram tão evoluídos começassem a involuir, que eram tão espiritualizados começassem a cair no materialismo, no sexo, no egoísmo. Tá? E isso alimentado ainda mais pelos turânios, que é a quarta subraça, que já era um povo com uma influência muito forte de remanescentes lemurianos, da terceira raça-mãe, revoltosos. Tá? Eram povos muito revoltosos, muito materialistas. Começaram a utilizar o grande conhecimento que eles tinham de tecnologia para coisas vis, para destruições. Tá? Também entrou nesse contexto os semitas, a quinta subraça semita dos Atlantes, que eram dotados de uma grande inteligência. Tá? E com isso, né, esses povos, eles eram muito inteligentes também, os semitas mais ainda, mas os atlantes eram muito inteligentes. Né, a tônica dos atlantes era a mente concreta, mas começaram a levar isso com o conhecimento que eles tinham de tecnologia, de magia, etc. e tal, eles começaram a utilizar isso de uma forma destrutiva e decidiram, né, como se fosse tomar o lugar da tríade governativa espiritual. É a soberba de Lúcifer. O quê? A lei, o eterno? Não. Espiritual, eu sou. Eu sou a lei. Né? E com isso querendo o quê? Querendo tomar aquela essência que representava o poder espiritual, que é a verdadeira força, que é o verdadeiro poder. Não é? E, lógico, o poder espiritual, ele é um poder, isso, espiritual, luminoso, consciente, ele não precisa de nada, porque já é, não é? Mas quem não é, quem já é a luz, é a luz, mas quem não é, quer tomar a luz do outro. Veja se isso não existe até hoje, não é? Enfim, o que acontece é que aí o rei da quarta cidade, Atlante,
né, essa cidade chamada de Roma Capura, a relação aí Roma, né, a relação até com o nome de Roma. Existe uma relação de lei de causa e efeito com a civilização romana? Claro que sim. Mas o rei da quarta cidade, Atlante, né, sob a força dos turânios, que eram muito fortes, muito guerreiros, né, instigados aí pelos toltecas decaídos e envolvendo também os semitas muito inteligentes, não eram muito guerreiros, mas eram muito inteligentes, decidiram tomar o poder espiritual para si, invadindo a oitava cidade, Atlante, profanando, destruindo, entendeu? E procuraram tomar para si, né, amarra aquilo que representava a luz, o poder espiritual de verdade, a consciência, degolando os gêmeos espirituais, degolando Muízes e Muisca. Foi um fato terrível. Vejam, até uma coisa que eu acabei esquecendo só de fechar, então eu vou voltar um pouquinho, depois eu fecho essa parte. Temos ainda 8 minutinhos, então vamos ter tempo suficiente para terminar a nossa fala de hoje. Lembra que eu falei que enquanto existia a sinarquia na face da Terra, a sinarquia atlante, a Satya Yuga, a Idade de Ouro, que obedecia à própria ordem dos mistérios maiores, dos arcanos maiores do tarô, dos 22. Lembra que as 7 cidades atlantes, 7 cidades-estado, elas possuíam 3 templos cada. É um templo andrógeno Mercúrio, um solar e um lunar. 3 multiplicado por 7, os 3 templos multiplicado pela 7, nós temos o 21. Mais a oitava cidade, o 22. Então, estava na face da Terra os próprios mistérios do tarô. E quando a oitava cidade foi profanada e os gêmeos espirituais foram degolados, foram sacrificados, o governo espiritual do mundo teve de se interiorizar. E esse conhecimento, essa tecnologia teve que ser tirada da humanidade, teve de ser sonegada. E esse conhecimento, os conhecimentos sagrados e os conhecimentos da história oculta da humanidade tiveram de ser passados através de escolas de iniciação, escolas de mistérios de boca a ouvido, não mais abertamente. Tá? E claro que isso, né, foi um fato que gerou grandes consequências sob a lei do karma, sob a lei da causa e efeito. A principal delas, né, meio ainda mais imediata naquele momento, foi o grande cataclismo que ocorreu há cerca de 1 milhão de anos, que submergiu praticamente todos os continentes atlantes. Lembra que sobrou basicamente 2 ilhas continentes, Daitia e Ruta. E que foi nesse contexto em que, nesse contexto do grande cataclismo ocorrido há 1 milhão de anos, como um retorno kármico direto da profanação da oitava cidade e do sacrifício dos gêmeos espirituais, do governo espiritual do mundo, que aí está relacionado à figura de Noé e do dilúvio bíblico e do dilúvio em diversas tradições. Na verdade, essa figura de Noé, ela é a figura de um Manu, chamado de Vaisvasvata, que, para criar as bases da futura quinta raça-mãe ariana, ário-semita, separou as melhores sementes, lógico, estou falando isso de uma maneira metafórica, mas isso é verdadeiro, tá bom? As melhores sementes da quinta sub-raça semita. Então você fala assim, puxa, João, mas os semitas não estiveram envolvidos no
no episódio da profanação da oitava cidade e do assassinato dos gêmeos espirituais Moisés e Muisca? Sim, mas não todos, né? Claro, não são todos os semitas que estavam envolvidos. Eram semitas caídos, turânios caídos, toltecas caídos, nem todos, tá? E como foi a quinta raça-mãe ários, por isso que ela é chamada de ário-semita, porque o substrato dela vem da quinta sub-raça atlante-semita. Então, as melhores sementes estavam ali e serviram para formar esse novo contexto de civilizações que começou ali na meseta do Pamir, o dedo do Afeganistão, para onde o Manu Vaisvasvata levou essas sementes, tá? Levou esse substrato da quinta sub-raça semita da quarta raça-mãe Atlante para gerar aí a própria quinta raça-mãe ariana, ário-semita, que se desenvolveu a primeira ário-hindu ali na região do norte da Índia. Certo, gente? Realmente é uma história muito forte, muito interessante, tá? Muito bonita e muito triste, porque as consequências de karma negativo chegaram até os nossos dias. Esse simbolismo da degola, tá? Então, como consequência, uma consequência simbólica muito forte, kármica, do próprio episódio da degola de João Batista, no contexto bíblico da história de Jesus, do avatar a Jesus o Cristo, por exemplo. Tá? A degola de João Batista e as degolas, né? Essa questão da degola presente muito nas histórias ocultas e na história da humanidade. A própria Revolução Francesa, com as 432 mil cabeças degoladas na guilhotina, ainda como consequência, ainda como efeito de algo que aconteceu lá há 1 milhão de anos. Parece uma loucura, mas não é. Isso é a história oculta da humanidade. Tá? Esses fatos são narrados na literatura oculta que vem do Egito, tá? E também nas literaturas ocultas do Oriente, por exemplo, nas instâncias de Xi'an, né, que serviram de base para Helena Blavatsky escrever A Doutrina Secreta e Isis Sem Véu e tantas coisas maravilhosas que ela nos deixou, tá? E assim, gente, eu fecho o programa de hoje. Sim, depois desses cataclismos existiram mais 2 sub-raças, né? Depois da quinta, a sexta e a sétima, arcadianas e mongólicas. As arcadianas, elas originaram muitos povos ali do Oriente, do Médio Oriente, tá? E do Oriente Próximo. Por exemplo, os pelasgos, os fenícios são descendentes dos arcadianos, ainda dos atlantes. E a sétima sub-raça mongólica, que não tiveram envolvimento com esse problema que eu citei aqui, essa sétima sub-raça atlante originou os povos do Extremo Oriente de hoje em dia. Os próprios mongóis, né, os chineses, os japoneses, coreanos, etc. Certo, gente? Então eu vou fechar aqui, tá? Lendo um extrato de um livro Gina, tá? De um livro sagrado. Esse texto é de um livro sagrado do Tibete, tá? Em que é narrado quando ocorre o grande cataclismo, o grande dilúvio, tá? Como consequência direta da profanação da oitava cidade e da degola dos gêmeos espirituais. Então, vou ao texto, aí nós fechamos o programa de hoje. 2000 anos antes de Cristo foi registrado o fim da Atlântida em um documento que se encontra nos arquivos de um antigo templo lamaísta em Lhasa, no Tibete. No seu texto consta o seguinte: quando a estrela Baal caiu no lugar onde hoje só existe mar e céu, as 10 cidades, com suas portas de ouro e templos transparentes,
tremeram e estremeceram como se fossem as folhas de uma árvore sacudidas pela tormenta. Eis que uma nuvem de fogo e de fumo se elevou dos palácios. Os gritos de horror lançados pela multidão enchiam o ar. Todos buscavam refúgio nos templos e o sábio Mu, o grande sacerdote, apresentou-se e falou: Não vos predisse eu todas essas coisas? Os homens e as mulheres cobertos de pedras preciosas e custosas vestes exclamaram: Mu, salva-nos! Ao que replicou o sacerdote Mu: Morrereis como vossos escravos, vossas riquezas Morrerei com vossos escravos, vossas riquezas, e de vossas cinzas surgirão outros povos. Se eles, porém, vos imitarem, esquecendo-se de que devem ser superiores, não pelo que adquirirem, mas pelo que oferecerem, a mesma sorte lhes caberá. O que mais posso fazer é morrer convosco. Isso diz o sacerdote Mu. As chamas e o fumo, misturadas às vagas do mar, afogaram as últimas palavras do grande sacerdote Mu que, de braços estendidos para o ocidente, desapareceu nas profundezas do oceano com os 64 milhões de habitantes do grande continente. Forte, não é, gente? Deixo como reflexão a relação com o nosso momento atual, não é? A advertência do sacerdote Mu. E uma outra grande curiosidade, que é algo lindo, é que essa oitava cidade, até a cidade sagrada, a cidade dos telhados resplandecentes, se situava na face da Terra, no território onde hoje é o Brasil, exatamente no Planalto Central do Brasil, certo? Então isso é algo muito importante. E sobre os arcanos do tarô que nós vamos falar futuramente, que estão muito ligados ao apogeu e à queda da Atlântida, são os arcanos 18 e 19, a Lua e o Sol. Obrigado, gente. Uma excelente semana e uma feliz Páscoa a todos.